Olá, eu sou a Ana. E eu sou a Yasmin. E estamos aqui com Conexão Reset. Então, no episódio de hoje, a gente vai fazer uma programação mais diferenciada, né? Manter uma ideia do que era previsto inicialmente. Fazer só uma prévia do que aconteceu na semana, alguns lançamentos de música, datas. E como vocês puderam notar, nós temos uma participação especial aqui com a gente, que é a Yasmin. Oi, gente. Então, eu sou Yasmin, ou Yas, ou Min, ou Medeiros, como muitos me chamam. Conheço a Ana Paula faz muito tempo e estou muito feliz com esse novo projeto dela, junto com a Dani. E hoje, felizmente, a Ana me convidou para participar com vocês aqui do projeto. Isso, exatamente. Então nós trazemos para vocês algumas novidades que tiveram nesses últimos dias, né? Vamos começar com o review da semana. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no último episódio. No último episódio do Conexão, que foi o episódio 3, Ressurgimento, tivemos como tema principal alguns anúncios de séries que ganharam uma sequência, um novo livro, né? De alguma série literária ou algum que já passou por esse processo. E então recomendamos algumas obras literárias, cinematográficas e músicas referentes a esse título, a esse tema do episódio. Mas então agora vamos para algumas datas comemorativas que tivemos. No dia 15 foi o Dia Internacional da Família. E dia 17 foi o Dia Internacional contra a Homofobia. E no mesmo dia ainda teve o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação, ou também conhecido como Dia da Internet. Essas foram as principais datas comemorativas, né, dos últimos dias. E agora vamos para alguns lançamentos e estreias de filmes e séries, né. No dia 10 teve o filme Desejo de Matar na Netflix, que é sobre um cirurgião, Paul, que decide fazer a justiça com as próprias mãos, quando a sua esposa e a sua filha são atacadas por criminosos. Jesus! Esse eu não assisti ainda, mas meu pai já assistiu. E ele falou que é bom. E, sinceramente falando, as recomendações do meu pai são boas também. Então acho que dá pra dar crédito também. Eu confio no seu pai também, Ana. Fora isso, pela Amazon Prime Video, agora a gente tem o Jurassic World, Reino Ameaçado, que é um filme de muita grandiosidade, né? Que muito vai contar ali a história de Owen e da Claire, que vão retornar à Ilha Nublar para salvar os dinossauros restantes de um vulcão que está prestes a entrar em erupção. E aí, nesse meio, eles vão encontrar novas e aterrorizantes raças de dinossauros gigantes, ao descobrir também, né, que está acontecendo uma conspiração que pode ameaçar todo o planeta. Então, é uma dica recente para quem aí não pegou no cinema ou pegou, mas gostou bastante, quer rever, tá lá no Prime Video. Uma boa. Jurassic é uma das séries de filmes que eu mais gosto mesmo. E no dia 15, ainda na Netflix, tivemos o filme A Noite é Delas, que conta a história de 5 amigas da faculdade que se reencontraram para um fim de semana com bebida, sol e luxúria. Mas um incidente faz com que a despedida de solteira tome outro rumo. É um dos filmes que eu quero conferir ainda, não tive a oportunidade, mas ele tá na minha lista. Cara, o legal desse filme é que ele não é tão recente assim, né? Ele não é um lançamento de agora, mas é um filme que consegue perpassar os anos, mas é um elenco sensacional de mulheres muito fortes e eu acho que é sempre importante a gente, como mulher, conseguir enxergar boas representatividades dentro do cinema. Exatamente. E agora, né, voltando à minha Prime Video, fiquei com medo, confesso, vi lá no catálogo Countdown, que também no português é conhecido como A Hora da Sua Morte. Ele vai falar de um aplicativo, né, que recebe o nome do filme, em que uma jovem enfermeira vai fazer o uso desse aplicativo e basicamente, né, o conceito geral é que o aplicativo ele pode prever o momento exato que uma pessoa vai morrer. Com isso, ela vai descobrir que morre em 3 dias e isso vai gerar todo o contexto da história. Medo, porém quero ver. Sim, eu achei muito interessante a premissa. Tivemos na Netflix também a série documental chamada Condenados pela Mídia. É uma série documental original, né, como eu tinha dito. E eu achei muito interessante, porque a série conta sobre crimes reais
e mostra os julgamentos que tiveram sobre eles, né? E como a imprensa influencia na sentença do caso. Eu assisti os 2 primeiros episódios e eu gostei bastante. Eu sempre fui mais interessada em séries, filmes que tratam essa questão de como a mídia pode influenciar negativamente ou positivamente a vida de uma pessoa, e Condenados pela Mídia mostra muito dessa parte, e é uma série que eu pretendo terminar. Eu assisti os 2 primeiros episódios que contam de casos diferentes e cada um é muito interessante, eu recomendo bastante. Muito legal, e eu acho que séries documentais às vezes não tem um grande destaque, né? Sim, felizmente verdade. A Netflix tem muitas séries documentais, Bastante. Eu amo séries de serial killers e essas coisas, tá? Então a gente pode trazer isso em um próximo episódio. Peçam para me convidar, pessoal, novamente, que eu volto dando diquinhas para vocês. Mas falando desse especificamente, eu acho que ele é muito importante para o Brasil, principalmente agora, para a nossa manifestação, né? Nosso cenário sociopolítico. Sim. Eu acho que dá um destaque maior para entender essa interação, muito importante. E meio que na contramão de uma série documental, a gente também tem a Netflix trazendo clássicos, né? Contempladores, digamos assim. Então a gente tem um conto épico que fala de um guerreiro e uma enfermeira que vão viver uma paixão avassaladora, mas 200 anos os separam, que seria então o Outlander, que tá chegando aí com a sua 4ª temporada na Netflix. E é uma boa série, eu assisti a 1ª temporada, eu ainda não cheguei na 4ª, dei um pause, né? Mas ela é muito interessante, eu gostei da pegada dela mais medieval. Épica. Exatamente. É bacana, muito bacana. E também por esses dias tivemos a estreia do drama coreano Oh My Bae. Ele tá disponível tanto no Viki quanto no Drama Fansubs e conta a história da Jung Hari, que é uma mulher solteira e ela já vai fazer 40 anos. E 40 anos na Coreia é um indício de que ela já está chegando numa idade mais avançada. Ela é vice-gerente da empresa de uma revista The Baby e o sonho dela sempre foi ser mãe. Só que ela acaba descobrindo que isso não vai ser tão fácil por um problema que ela descobriu recente. Ela estava tendo algumas dores e se examinou e percebeu que ela teria que fazer uma cirurgia, e se ela fizesse essa cirurgia já diminuiria mais ainda as possibilidades de engravidar do que ela já tinha, né? Caraca. Então, exatamente. Tem algumas partes que me comoveu bastante, porque é uma coisa bem importante que ela tenha esse sonho, mas ela não consegue se casar, porque na Coreia, geralmente, você só tem filho se você casa, você não pode ser mãe solteira, o que eu acho um absurdo, mas eles trazem isso novamente. E é bem interessante, porque a gente vai ver esse desenrolar dela tentando encontrar alguém pra engravidar, e enquanto isso ela encontra 3 homens que entram na lista de possíveis doadores, digamos assim. Um é um fotógrafo, sim. O outro é um pediatra, que é amigo de infância dela. E o outro é um funcionário novato que trabalha na mesma empresa que ela. Só que ainda vai ter muita coisa pra acontecer. O que eu achei interessante desse drama também é que, apesar de ter bastante comédia, ele trata de um assunto bem sério, que é a gravidez de mães solteiras, né? Sim, verdade. E lá é realmente bem difícil acontecer, porque todo mundo julga. Esse não é o primeiro drama que eu vi sobre isso. E isso que eu ia comentar, eu já vi outros. Tinha um, só que eu não lembro certinho as informações, que estava na Netflix também, chamava Seguidores, né? Em português. Ele tem várias outras ramificações, mas uma das personagens principais está exatamente nesse foco, assim. Mas diferente da personagem que trata nesse, eu percebi, pelo menos assistindo o outro, que ela é um pouco mais independente, entendeu? Sim. Ela já tem uma outra visão. Eu não lembro exatamente de onde ele passa, mas é uma indicação aí que mostra um contraponto, né? Que talvez seja interessante avaliar desse jeito. E eu sempre gosto de ver esses dramas, ver a batalha delas por defender um caminho pra felicidade, né? Que seria ter um filho. E eu também sempre passo muita raiva, porque parece que o mundo inteiro fala pra ela não ter o filho, porque ela tá sozinha, porque ela tem que casar, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tenho que assistir até o final. É verdade. Luta feminina, né? Em diferentes níveis, assim. Realmente.
E agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque eu fiquei muito empolgada com esse lançamento. Confesso que no dia 13 a gente, felizmente, né, até que enfim, chegou a 5ª temporada e última temporada, infelizmente, de Gotham. Última temporada? Netflix. É a última temporada. A gente tem aí, né, o desfecho da história que contou, basicamente, o cenário em que a gente tem o detetive novato James Gordon lutando com seu parceiro contra o crime e a corrupção dentro de Gotham City. Com isso, também a gente tem esse cenário inicial que dá abertura para a série, né, lá no comecinho, mostrando o assassinato dos pais do Bruce Wayne. Então, essa jornada toda, durante essas 5 temporadas, principalmente até a 4ª, a gente conseguiu encontrar aí personagens icônicos, né, para a trama do Batman, vilões de muito impacto, significantes, mas em uma época diferente, ou seja, mais jovens, né? Então a gente viu ali Gotham basicamente mostrar como que eles cresceram, né? Como que teve a construção desses personagens, o que eu acho que é uma perspectiva muito interessante, nova, né? Bem ou mal, a gente não tem tanto isso no cinema. Usa o pretexto inicial da morte dos pais do Bruce, mas mostra de uma forma muito legal e que consegue dar andamento para a história, então não fica somente presa no mártir dele, né, que é muito importante, mas não é a única coisa que aconteceu na vida dele. Verdade. E a 5ª temporada, ela caminha exatamente, dando um leve spoilerzinho assim, mas todo mundo conhece a história, né, gente? Da quebra de Gotham, e aí sim, a chegada, né, digamos assim, a ascensão da possibilidade da criação da figura do Batman em contraponto com a do Coringa. Então, assim, estou ansiosa, não assisti ainda, né? Mas estou aqui aguardando o momento perfeito, um clima chuvoso, pipoca e chocolate quente para mim. E olha que vem, essa semana vem um friozinho para cá para gravar. Você acha que eu não tava planejando isso? E também tivemos outro drama que foi lançado na Netflix. Esse, na verdade, foi lançado, teve a estreia no ano passado na TV coreana, mas ele chegou aqui na Netflix nesses últimos dias, no dia 15 especificamente. Então foi recente, né? A maioria dos dramas que chegam na Netflix geralmente já tem mais um bom tempo de diferença. E Strangers from Hell é um desses dramas que veio mais recente. E ele conta situações desagradáveis que perturbam a vida de um aspirante a escritor, quando ele muda para um prédio cheio de vizinhos suspeitos. Eu ainda não tive a chance de assistir, porque na época eu não consegui acompanhar o lançamento do drama, mas agora que ele tá na Netflix é uma boa oportunidade para conferir. E ele parece muito bom, porque é um thriller, né? Tem aquela pegada de suspense e o trailer parece até um pouquinho de terror. E tem um dos melhores atores da Coreia, que é o Lee Dong-wook. Então vale a pena conferir, eu vou dar uma olhada nele assim que eu tiver tempo. E ainda no dia 15, a Prime Video veio com a primeira temporada de The Last Narc, que é uma história que conta sobre o agente Henrique Kiki Karamena, que em 1985 ele era um agente americano da DEA e ele foi sequestrado, torturado e assassinado pelos mais famosos traficantes de drogas no México. E aí a história se passa 35 anos depois, quando 3 membros do cartel vão compartilhar detalhes sem precedentes na história sobre o acontecido. E basicamente essa história então vai ter um foco no cartel de drogas que o Karamena se infiltrou e o narcótico que arriscou tudo para descobrir a verdade sobre esses crimes. Bem interessante. E também no dia 15 ainda, acho que no dia 15 teve bastante lançamento, né? É verdade. Teve o lançamento do anime Parasite The Maximum. É um anime japonês, né? E ele conta a história de um adolescente que luta contra um ataque de parasitas do espaço com a ajuda de Mig, que é uma criança parasita dócil que vive em sua mão direita. Sinceramente, eu vi o trailer. Eu vi. Você viu o trailer? Sim. É bem estranho. É verdade. A capa já eu vi na hora que apareceu na Netflix. Sim, e eu verdade. falei, gente, peculiar. Mas acho que vale a pena, né? Então, não sei. Eu particularmente não assisti, mas quem tava assistindo foi meu pai. Gente, tipo, eu acho que... Seu pai deveria participar desse canal. Exato. O meu pai é uma das pessoas mais ecléticas que eu conheço. Ele assiste de tudo. Ele já assistiu série americana, já assistiu filme indiano, já assistiu coisas chinesas, já assistiu japonês, ele já assistiu de tudo.
E o último que ele tava assistindo era Parasita. Eu vi algumas partes do anime, né, relances, só que ele parece bem estranho e não me chamou muita atenção. Eu perguntei pra ele o que ele tava achando, ele tava na metade do anime, né, na metade dos episódios, e ele falou que ele não achou muito bom não, mas tá continuando assistindo. Então acho que vai caber a cada um assistir, né, e tirar sua própria conclusão. Né, ter essa experiência. Exato. Justo. Bom, e aí a gente volta, né, para continuidade de temporadas que a Netflix está sempre trazendo pra gente. E no dia 16 ela trouxe a 6ª temporada de The 100. Também é uma série bem aclamada, né? Sim. O pessoal acompanha bastante, tem fandoms. E, resumidamente, é uma história bem profunda, né? Mas ela trata de 100 anos após um apocalipse nuclear que vai devastar a Terra. A gente tem, coincidentemente, 100 sobreviventes que estariam numa estação espacial e eles vão voltar para tentar avaliar como estão as condições do planeta, né? Se é reabitável. Sim. E essas coisas todas que envolvem um pós-apocalipse, né? Mas é bem interessante, até porque tá em 6 temporadas, né? Então não é qualquer série que consegue se estender por tanto tempo. Principalmente na Netflix. Confesso que não assisti todas ainda. Porém, eu também não. Eu assisti até a 3ª temporada, mais ou menos. Mas é uma série que vale a pena, né? Principalmente para aquele tempo assim livre que você tem de acompanhar uma história apocalíptica com diferentes percepções. Sim. E por último, mas não menos importante, no dia 17 tivemos o lançamento de Kingmaker: The Change of Destiny, que é um drama coreano, também disponível na Viki no Drama Fansubs. E ele passa no período de Joseon, da Coreia, né? Eu assisti o primeiro episódio, né? Pelo que eu notei, vai ser só um episódio por semana. Geralmente os dramas são 2 episódios por semana, mas esse lançou só um. E ele parece bem interessante, porque ele se passa num período mais antigo, né? Na era Joseon, que é, digamos que seria a era medieval, né? Se formos comparar. Ah, tá. Entendi. E aí ele conta a história de algumas pessoas, de um rapaz que se chama Cho Chun-jong, e ele é um dos principais no drama. É um nobre que tirou em primeiro lugar num concurso, e ele conta a história desse jovem e de uma menina que é filha de uma xamã. Então eles têm status bem diferentes, mas ela tem o poder de ver o futuro. Então vai sempre envolver essa coisa da relação dos dois e das pessoas quererem tirar vantagem em cima dela por ela ter esse poder. A sinopse que eu vi... Pois é, a sinopse que eu vi antes de assistir o primeiro episódio, eu achei ele bem diferente do primeiro episódio que eu assisti, então eu não vou levar muito ela em consideração. Mas eu recomendo bastante. Eu achei bem interessante o primeiro episódio, vai ser uma das séries que eu vou acompanhar. Então eu recomendo para cada um assistir o episódio e tirar suas conclusões daí. Sim, senhora, farei isso. E agora vamos partir para alguns lançamentos de música que tivemos nos últimos dias. No dia 11 tivemos I'm in Trouble, do Nuest, que é o 8º mini-álbum que eles lançaram. O mini-álbum se chama The Nocturne. E eu gostei bastante da música. Eu conferi algumas outras músicas do álbum que eles lançaram, mas I'm in Trouble foi a que eu mais gostei bastante. Eu acho que vale a pena conferirem. No dia 11 também foi lançado Zumbi, do Day 6, né? Que a gente falaria, é o 6º mini-álbum, que chamaria The Book of the Us, The Demon. Eu achei chique. Sim, yes. E, gente, é uma das que eu mais recomendo também. O The Day 6 eu realmente escutei as outras músicas do álbum e todas elas são muito boas. É uma das melhores lançamentos que tivemos na semana. E no dia seguinte, no dia 12, tivemos o lançamento de Yours, do Chanyeol, que é membro do EXO, com participação da Leehi e do Changmo. É um novo single e ele também é muito bom. Muito massa. E dia 13, logo em seguidinho ali, a gente teve Good Guys, de Lenny, new single americano. Sim, e também tivemos no dia 14, Mon Blue, do Grey, com participação do Jingle. Essa é uma das músicas que eu mais gostei também de ter conferido nesses últimos dias. Muito legal. E também americana a gente teve Young and Sad, do Noah Cyrus, que é um novo single, né, que faz parte do EP dele.
ou mini álbum, né, como a gente chama, que chama The End of the Everything. E também tivemos outro americano, que foi o Lose Somebody, do Kygo, com participação da One Republic. E no dia 15 veio a Katy Perry com seu novo single, chamado Daisies, que vale conferir também. Sim, muito boa. E também no dia 15 tivemos o debut do grupo UA, que a faixa título do debut deles, né, do single novo, é o UA também. Então, o mesmo nome que eles têm do grupo, eles deram uma nova música. Legal. Além desses lançamentos que comentamos, tiveram outros, como o jingle do Bandit, que veio com o segundo mini-álbum chamado Carnival. Também tivemos o Genari, que faz parte do novo mini-álbum do Samuel Seal, com participação de Erin Beck. E a gente ainda teve também o Give You Up Official, do UNVS, Exist for Love, um novo single da americana Aurora, e Do It, de Chloe and Hilo. E também eu acho interessante mencionar, não é exatamente um lançamento de uma música nova, mas eu acho interessante mencionar que no dia 11 saiu o music video da música Slump do Stray Kids, que comentamos no lançamento da música aqui, mas dessa vez saiu o videoclipe, né? Que é a ending do Tower of God, do anime, né? Muito massa. E também a gente teve logo no dia 14 o clipe da música Monster Truck, da Monster X. Isso, que também foi muito bom o clipe, gostei de ter visto. Além dos lançamentos, tivemos alguns encerramentos, e alguns desses foram das séries coreanas Find Me in Your Memory, que também eu consegui acompanhar a série, e eu gostei bastante de ter acompanhado, eu recomendo ver. A gente também teve Rugal, chegando ao fim, da Netflix. Também Isso. tivemos Eccentric Chef Moon, que eu também consegui acompanhar até o final, e foi um final bem satisfatório que a série teve. E por fim, né, a gente tem The World of the Married, chegando ao fim. Sim, e uma coisa que eu acho interessante falar, Yas, dessa série, é que eles Sim. bateram o recorde de audiência na TV coreana, que antes era do drama Sky Castle. Eles conseguiram bater essa porcentagem, se eu não me engano, anteriormente tinha sido de 24%, e eles conseguiram bater o recorde e foram para 28%. Isso, exatamente, por aí. Então, eu acho interessante falar esse ponto, né? É verdade. Muito massa. Bom, e como a gente comentou no início, né, esse episódio vai ser mais um review da semana que tivemos e algumas coisas sobre os dias que virão, né, da próxima semana. A gente não vai ter a parte principal como tema, porque a gente decidiu fazer em duas partes os episódios, né? Uma parte para o review da semana e uma parte para algum tema específico, porque assim diminui um pouco o tempo de cada podcast, fica melhor para assistir. E quem quiser escolher só ouvir o review da semana, escuta só o review. Quem quiser ouvir só o tópico principal, escuta só o tópico principal na segunda parte. Então, isso, não foi porque eu falo demais e o episódio ficou gigante, não, tá, gente? É por isso mesmo. Não. É mais pra facilitar tanto a vida de vocês, né, ouvintes, como a minha, que edito o áudio. Sim, confessando verdade. aqui. Mas então vamos agora pro encerramento, né? Algumas datas que virão na próxima semana, que eu acho interessante comentar aqui. No dia 18, que vai ser na segunda-feira, teremos o dia dos vidraceiros. Dia 19 é dia do físico. Dia 19 também teremos o dia dos acadêmicos de direito, do defensor público e do estudante de direito. Então, companheiros, feliz dia dos direitistas. Jurídico, né? Isso. Um dia bem jurídico. Dia 20, a gente tem o dia do pedagogo. A gente também tem o dia dos meus colegas, né, o Dia Nacional do Técnico e do Auxiliar de Enfermagem e o Dia dos Comissários de Menores. Isso, e no dia 20 teremos o aniversário de Palmas, capital do Tocantins. Então, viva, salve e parabéns, Palmas e Tocantins, para vocês que estão daí. Dia 21 a gente tem o Dia do Afiliado, né, porque também merece ser comemorado, por que não? Com certeza. Dia 22, Dia do Apicultor. Dia 23 é o Dia da Juventude Constitucionalista. E dia 24, dia da infantaria, do datilógrafo e do telegrafista.
E dia 24, para encerrar, a gente tem também o dia do vestibulando, Enem, hashtag, né, a dia. Graças a Deus já Dia passamos dessa fase. Sim, e dia nacional do cigano. Sim, então parabéns para vocês, profissionais, Parabéns. que merecem comemorar esses dias aí. E agora vamos para alguns créditos e menções do episódio, né? Não podemos deixar de mencionar o site Calendar, que fornece a maioria das datas que trouxemos, e também sites como Netflix, Viki, Drama Fansubs, que disponibilizam os conteúdos digitais, e o YouTube também, Prime Video. É verdade, muito bacana. E a gente tem que lembrar também dessa música belíssima que está ao fundo, Sim. chamada Rondo, do Price Murphy, que vai estar disponível no site Free Music Archive sob a licença e atribuição 4.0 International da Creative Commons. Isso, então por hoje é isso, né, a parte 1. E ficamos por aqui, muito obrigada por nos acompanhar e ouvir, e até a próxima, né? Até a próxima, me chamem, beijos. Tchau.